Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Bom, fazer aqui treino de sitting goal para iniciantes. Esse treino eu vou jogar sitting goal single table na PokéStars. Opa, Renato, é, eu respondi a sua dúvida lá. Na verdade, o meu plano para hoje, pessoal, era fazer um treino respondendo dúvidas, analisando mãos, respondendo dúvidas mais específicas e tal. Né? Então eu lancei lá no fórum um post com essa ideia, mas infelizmente o interesse foi muito baixo. Só tiveram dois posts com dúvidas, uma do Renato Antilli e outra do Wagner Barros. Então, como é claro, é 1 hora e meia de treino e eu não poderia, eu não teria assunto, né, para falar durante 1 hora e meia. Então, eu optei por responder a eles diretamente no post e, e fazer fazer aqui o treino normal. É uma normal não, uma live session jogando sitting goals 9 man, né? Infelizmente, é, eu achei que fosse uma ideia interessante, que mais pessoas se interessassem, mas não foi o que aconteceu. Então, vamos fazer o treino no formato mais tradicional. Eu vou jogar 2 mesas simultâneas. Vocês podem fazer aí perguntas a qualquer momento, ok? Boa tarde, Salazar. Então, eu vou me inscrever aqui, vou passar o join para vocês, os dados, e vou me inscrever aqui em alguns torneios. Como eu tenho feito ultimamente, eu me inscrevo em alguns turnos. Verdade, um de cada, e se eu for eliminado, eu, eu vou abrindo apenas torneios turbo. Ok? Esse vai ser o plano. Estou inscrito aqui, vou apenas esperar completar. Já temos uma mesa. Ah, bom, primeira mão aqui eu tenho um par de damas. Na Big Blind já temos aqui um limp, um raise, né? Nesse $1,50 eu não me incomodo nem um pouco jogar pelo stack com par de damas, mesmo no primeiro nível, porque a gente sabe que tem jogadores aí capazes de fazer coisas absurdas. Então vou dar logo um push e tentar botar a stack toda logo pro meio, facilitar aqui minha vida. Muitas vezes toma call de coisas absurdas. O cara tá pensando aqui, ó, é o que eu disse, né? Ah, é bem ruim a jogada do adversário, né? Não tem porquê jogar pelo stack com par de sets
E a gente se aproveita disso, né? A gente se aproveita exatamente desse tipo de adversário. Vou dar fold aqui de 6 e 8. Então eu acho que é bastante lucrativo. O que eu vou foldar 6 e 10? Bastante lucrativo jogar pelo stack. Com um par de damas com certeza. Ou melhor. Par de valete nem sempre vai ser uma ideia muito boa, embora também não seja impossível. Mas par de damas ou melhor. Dificilmente não será interessante, né? Hum, ok. 8 e 3 aqui, vamos largar na mesa 2. Boa noite, Sertave. Boa noite, Vingador. O som tá bom para todos. É, acredito que sim, né? Estão me ouvindo? Então deixa eu perguntar aqui. Beleza. Aqui a Svalete. Não gosto muito de jogar Svalete como caller, mas devido às implied odds, às vezes é, reversas, né? Porque a gente pode estar jogando aí com a segunda mão, melhor mão e não ter muita certeza. Esse cara, a gente não tem informação nenhuma. Eu vou preferir largar. Não é impossível dar um call aqui, claro, né? E jogar em posição, mas é sempre um pouco arriscado no início do sitting goal, somente a gente não tendo nenhuma informação, né? Dar call com as valetes, exatamente para não correr o risco de jogar a segunda melhor mão, né? Um top pair com as, um top pair com valete e tá perdendo aí. Então não me incomodo nem um pouco em foldar Ás e Valete. Dame 7 também é um fold bem tranquilo. Então, para o pessoal que está chegando aqui pela primeira vez no treino, sintam-se à vontade, tá, pessoal? Para fazer perguntas, façam bastante perguntas, é muito importante que façam. Não deixe nenhuma dúvida para depois. Não tenham vergonha de fazer pergunta, achando que a pergunta vai ser boba, qualquer coisa assim, tá? Esse treino, como vocês viram no título, não tem no treino para iniciantes, então todas as perguntas são totalmente pertinentes, ok? Não existe pergunta que não mereça resposta. Então não deixem dúvidas passarem, nem de estratégia, nem de alguma jogada, nem de termos utilizados, né? O vocabulário do poker, qualquer coisa assim. Perguntem. Se não entenderem, perguntem, ok? Lembrando que é sempre importante marcar perguntas ao treinador, porque facilita aqui a minha visualização. Palete 2, vamos largar, né? Em single table, principalmente micro limits, a ideia vai ser jogar as melhores mãos no início. Não tem muito motivo para fazer diferente, né? Não temos muita fold act, ou seja, nossos adversários nesses limites não largam muita coisa, então jogar a mão marginal vai ser sempre uma certa dor de cabeça, porque se a gente quer o que acontece na maioria das vezes, a gente não consegue muito fazer nossos adversários foldarem. Aqui eu flopei bem, né? Flopei uma sequência. Aqui eu tenho que botar a ficha no pote, tenho que fazer esse pote crescer o quanto antes, né? Antes de alguém completar qualquer coisa melhor. Tomei aqui um call. Eu acho que ainda vou estar à frente de muita coisa, como top pair, flush draw. Vou continuar apostando. E estou apostando no pote para tentar fazer aqui crescer. Aqui eu tomo esse raise, né, pessoal? É lógico, eu posso estar perdido, batendo, posso estar perdendo aqui para um full house, eu posso, mas acho que eu tenho a melhor mão aqui, grande maioria das vezes, né?
Posso estar perdendo também para um 8-10, mas 8-10 eu acho difícil ele ter entrado. Não é impossível. Eu vou tentar jogar também pela stack com a minha sequência. Acho que um 9 vai me pagar. Um flush draw talvez me pague. É, um open-ended straight draw talvez me pague. Então vou tentar botar todas as fichas logo no turn, visto que no river eu só vou conseguir extrair de alguma coisa muito forte, né? Os draws vão foldar. Caso não tenha melhorado, claro. Acabamos ganhando um pote aqui bem decente. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar sempre em mente. Como vão construir o pote com uma mão forte, né? Se vocês têm uma mão forte, como construir. Quais serão as melhores maneiras de extrair fichas do nosso adversário, né? O que momentos você deve apostar, né? O tamanho das apostas, isso tudo tem que ir visualizando desde o início da mão, né? Então, aqui acho que fiz apostas grandes, assim, na medida do possível, apostando pote. Quando eu tomo ali o raise, eu até achava que ele não fosse mais largar, para ser sincero. Mas de qualquer jeito eu não ia deixar ele ver o turn, o river pelo preço que ele estipulou. Acho que o 9 me pagaria com certeza o meu show. Aqui eu vou dar complete. E um draw só pagaria no river se melhorasse. Bom, mais uma grande mão. Agora eu tenho trips com raid kicker, vou apostar, claro. Todo mundo largou. E eu não me incomodo nem um pouco quando isso acontece, né? Eu prefiro ganhar um pote pequeno do que perder um grande, né? Vai ser difícil largar essa mão depois, né? Esse fato eu vou foldar. Dame rei. Mesmo problema do Ás Valete, né? Apesar desse cara estar parecendo que joga muitas mãos, o range dele não vai ser muito forte, mas a gente só tem 8 mãos dele, é sempre difícil. Não é muito bom confiar em stats de 8 mãos, né? Ele pode tá runando hot nisso mesmo. Então eu prefiro foldar, exatamente para não ficar correndo muitos riscos. Não é impossível dar call, tá? Não é impossível dar call em posição, mas correr riscos desnecessários em sitting goal single table eu também não acho muito interessante. Se fosse um multitable, sitting goal multitable, acho que já tenderia mais ao call, é, arriscar um pouquinho mais. Valete 5 aqui na 2. Vou largar. E queimou aqui umas fichas. Vamos ver aqui com que ele está abrindo. Agora a gente já fica um pouco mais de informação, ó. E realmente, ó, ele abriu forte. É o que eu disse, a gente fica se baseando em poucas stats, né? 8 mãos e fala, esse cara tá abrindo qualquer coisa. Pode ser, claro, mas eu acho que a gente não pode confiar a esse ponto, né? E ele estava realmente abrindo muito bem, tomou uma bad beat, na verdade, né? Um call ruim de Ice 8, na minha opinião, fora de posição. Dame Rei ainda é melhor que Ice 8. Fica menos dominado, mais vezes. Oito 5 vamos foldar. Tá bem veloz esse não turbo, né? Engraçado, porque já que eram 2 jogadores, tem um camarada aqui meio moribundo também. Tá mais acelerado que o turbo, né? Normalmente é o contrário. Mas tudo bem também. É o que eu digo, microlimites tem muita maluquice. E quanto mais standard nós jogarmos esses team goals nos limites mais baixos, melhor. Eu acho que sinceramente, o ABC
é o mais lucrativo, né? Conforme você vai subindo os stakes, claro, você tem que fazer algumas adaptações no jogo, para não ficar tão claro, né? Não ficar tão óbvio a sua forma de jogar. Mas nos Sitting Goals Microlimits, o óbvio ainda é o melhor. Deixar os adversários errarem pra gente, né? E a gente ganhar sem fazer muito esforço. Vou dar aqui 8-3, tranquilamente. Você está usando pergunta aqui do Zarak 1992? Sim. O programa que coloca aí o número de Big Blinds que nós temos aqui em vermelho é o Table Ninja, tá aqui no Coach Info. Né? Ele tem outras funções, né? Além dessa, mas tem essa funcionalidade que é interessante, porque bota a nossa stack aqui bem grande, destacada, né? E ele serve também de hotkeys. Eu tenho aqui os meus raises, minhas continuation bets, folds, calls, tudo no meu teclado, então não sei se você está percebendo, mas eu não clico nos. Normalmente eu não clico aqui nesses botões, a não ser que eu tenha algum motivo para isso. Por exemplo, como eu não tenho 4x, porque eu não uso esse size, eu vou ter que digitar aqui. Mas eu vou preferir abrir 4x aqui, porque no microlimits acho que um raise um pouquinho maior é mais interessante. Né? Mas nos limites que eu jogo, eu não uso esse tamanho de open raise. Todos foldaram, não tem problema. Ah, aqui o rei 2 nós podemos dar complete. Eu vou preferir largar. Não é totalmente errado completar aqui, mas rei 2 é bastante problemático. Eu tenho que flopar mesmo dois pares. Caso contrário, ou dois pares ou melhor, claro, né? Caso contrário, eu não vou ter muitas chances com essa mão, né? Vou largar aqui o 7-9. Pergunta aqui do Sertave. É possível subir limite jogando só sitting goal? 18 man, ou alternando para 45, outros sitting goals? Totalmente possível. Eu não sei quanto tempo você tem da Poker Strategy, mas é, eu subi de limites, né, jogando sitting goals, mas em ano retrasado, em 2010, eu resolvi fazer um desafio que era chegar de $50, né, os $50 iniciais, a $5.000 jogando sitting goals. Aí fiz um plano lá, chamava Lobo Grand Challenge, e atingi isso em menos de 6 meses, com uma pausa de 1 mês e meio no meio. Então foram, na verdade, 4 meses e meio. Aqui eu vou dar a call, né? Dame rei em posição, um pote menor. Começou agora, né? Então é totalmente possível, claro, bater limites jogando sitting goals. Totalmente possível. Bom, aqui eu dei só call, né, pessoal? É uma mão bem decente, vou jogar lá no botão, ou seja, eu vou ter posição no pós-flop. Achei totalmente tranquilo dar um call. O flop nem é ruim, mas contra 4, não sei se eu vou ter muito êxito. Eu vou largar. E aqui agora, contra esse cara que faz muito limpo, eu vou apostar Ace Rei. Nem vou fazer tão grande. Os 3.5x. Não incomoda muito dele me dar call. E vou dar uma continuation bet, apesar desse board não ser lá, grandes coisas. Vou foldar aqui o Dame Rei. Quantos city joga por mês para isso? Olha, eu nem joguei muitos não, cara, mas é lógico que vai depender muito do teu ROI, né? É lógico, eu comecei com $50, eu comecei no $1,50, né? $1 não, $1,10, $1,20, foi na Futilt que eu comecei, né? $1,20. E lógico que a minha vantagem era enorme, né, contra os adversários. E eu fiz um ROI bem alto, né, para single table. Mas quantas sitting goals por mês vai depender muito do teu ROI, né? Quantos sitting goals serão necessários para bater um desafio desse? Lobo, eu estava vendo os vídeos seus e fiquei com uma dúvida a respeito
das estratégias endgame. O Sage é derivado do Nash, ou eu preciso escolher um deles, ou eles se completam? Então, pergunta interessante. Na verdade, o Sage, ele é baseado nos Nash Ranges, entendeu? Ele é baseado. Não é igual, ele é baseado. Ou seja, o camarada que criou o Sage, ele se baseou nos Nash Ranges para determinar, né? O Nash Range a estratégia realmente de equilíbrio. Aqui, deixa eu ver, par de 8, tranquilo, vou fazer raise. E o Ás e Dama, eu também vou. Vou diminuir agora um pouquinho os sais. É, Então, é, você pode escolher um dos dois, eles não são complementares, você deve escolher um dos dois. Eu, sinceramente, acho o Nash Equilíbrio muito mais fácil de utilizar, né? Porque para heads up, né? O Nash é só para heads up, quer dizer, aquela tabela de Nash é para heads up. Você pode usar o Nash Equilíbrio em outras situações que não seja heads up. O Sage também, né? É, eu acho muito mais fácil utilizar o Nash Equilibrium, porque basta você calcular a stack efetiva, não tem mais nenhum cálculo. Né? Eu, por exemplo, uso o Hold'em Manager e coloco as stacks aqui, né? Então é só olhar para menor stack e olhar para a tabela, no caso. Bom, aqui acho que com um gut shot, uma over, contra um adversário que dá bastante fold para continuation bet, acho tranquilo fazer continuation bet. Ele deu insta, check raise, all in, eu vou preferir foldar. 5 4 fold. Fold rei 6. Já jogo nessa estrada há mais tempo, mas quero apostar só em sitting goals. É uma opção bastante viável, bastante lucrativa, sem dúvida. Nesses meses você chegou até que nível de buy-in? Eu cheguei até os 33 dólares, né? Com uma gestão de banca bem tranquila, né? Cheguei a 5 mil dólares, então dava para jogar tranquilamente. Sitting goals de 30 dólares. Rei 4, vou foldar. Boa noite, mensals. Bem-vindo ao treino. Tem algum material dessa época? Tem sim. Tem todo, na verdade, tem um. Tem como é o nome? O tópico que eu criei para o desafio. Eu vou procurar isso depois e bota aqui, que tem desde o início, desafio lançado, entrou um monte de gente, depois foi todo mundo desistindo. Eu terminei o desafio sozinho, né? Era um desafio para a comunidade e foi todo mundo desistindo e eu acabei terminando sozinho o desafio. E tá lá toda a evolução, tudo que foi bacana. As e 7 eu vou dar check. E vou apostar caso o jogador dê apenas check. Ah, ele apostou, vou preferir largar. Por que não começa outro desafio? Porque aí eu teria que jogar de novo Micro Olympics e no momento eu tô um desafio particular nos 18 men e tal, né? Então não me interessa voltar nesse momento a jogar Micro Olympics. Aqui eu acho interessante fazer raise, né? Poderia até ir ao win direto no pré-flop, acho que teria sido até a melhor opção. Esse raise aí, arrisco muito a tomar call. Esse board, por exemplo, é bem ruim, acerta pra caramba o range do camarada. Eu vou até desistir. Eu achava que eu tinha que ter posto all-in direto aqui no pré-flop. Facilitava muito a minha vida. Eu preferi largar. Você é o cara. Que isso. Mas é interessante a ideia, né, de você lançar. Eu acho que isso é importante, na verdade, acho que todos deveriam fazer em algum momento, né? Traçar uma meta e buscar, né, concluir essa meta, né? Isso é muito importante, porque normalmente no início, principalmente no início da carreira, eu vou largar esse 10 e 5. É normal, camarada. Aí joga um pouco de MTT, joga um pouco de Sitting Go, aí no outro dia tá jogando Cash Game, aí no outro dia tá jogando Fixed Limit, e vai mudando e acaba que não aprende nenhuma variante, não se aprofunda em uma variante, fica dando cabeçada. Isso é muito comum, né, quando você está começando. Tudo bem, normal, você não sabe direito o que quer, mas acho interessante você tentar o mais rápido
passar por essa fase e traçar uma meta, né? Tipo, se for cash game, não, eu quero subir nos stakes, cash game, quero chegar em L100 em tanto tempo, talvez, ou quero jogar X mãos por mês e aprimorar certos aspectos do meu jogo e ficar sempre correndo atrás dessas metas. O sitting goal, no caso, subir stakes, blá, blá, aprimorar as técnicas, os ranges, e escolher uma variante, vou jogar single tables, 86, 45, 7, o 180, o que for. Vou foldar aqui 7-2. Acho que isso facilita bastante. Jogava muitas mesas, sim. Jogava no mínimo 16 mesas para dar bastante volume. Aproveitando essa ideia de buy-in e tudo mais, jogando aqui no buy-in de 10 cents. Vou foldar o dame 4, vou foldar o dame 6. Eu estou com uma média de terceiro lugar, mesa de 6, money somente para os primeiros. Devo subir de nível somente quando estiver lucrando ou não muda muito o nível dos adversários? Na verdade, o que determina, na minha opinião, a subida de nível é o gerenciamento de banca, né? Não a quantidade de primeiros, segundos ou terceiros lugares, né? E sim a quantidade de bancas, de buy-ins que você determinou para jogar o, 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 o sitting goal, ou seja, a sua gestão, seu gerenciamento de banco. Então, se você opta por jogar com 100 buy-ins e está jogando nos 10 cents, por exemplo, e o próximo nível, vamos dizer que seja $1, você vai poder subir de limite quando você tiver $100, não é? E você, para fazer $100, você vai ter que ter um bom retorno de investimento, né? Vai ter que ter primeiros lugares, segundos, né? Terceiro lugar é fora do dinheiro, então não é nem interessante, né? Não é interessante ficar na bolha, né? Você está sendo o bubble boy, não é interessante. Então, o que acho que tem que determinar mesmo a subida é a banca. É você ter banca para subir. Porque se você não tiver banca para subir, por mais que você jogue bem, você pode cair, porque a variância existe, né? Esse jogador, eu acho que ele fez há pouco é, complete. Eu vou fazer raise para ele não ficar fazendo isso toda hora. Senão ele vai abusar aqui da minha Big Blind. Ele tem que ter uma mão que, caso ele me der call, vai ser uma mão bem difícil dele me colocar, né? Eu posso acabar extraindo bastante no pós-flop jogando em posição. 8-6 eu vou foldar. Eu até faço um bem alcançável, mas eu desisto nos primeiros 10 dias, né? Então, é isso que não pode. Desistir, né? Se você traça uma meta, tem que correr atrás para concluir, né? Acho que a ideia é essa. Pelo menos nisso decido muito e quase exclusivamente dos sítios. Dame 9 eu vou largar. Apesar de ter aqui, tem um jogador sit out e um jogador, não me parece lá muito difícil. Eita, não, só 125 tá bom. Eu vou abrir esse dame 9 porque tem um jogador a menos e eu vou ter posição aqui no pós-flop. Então, não interessa ganhar essas blinds. Claro que a amostra é muito pequena, mas estou com ROI de 30%, 419 jogos no Sitting Goal a 180 menos. A amostra é bem pequenininha, mas é sempre bom estar positivo, né? Sempre bom. ROI de menos 6,10 não é interessante, né? Porque você está perdendo, na verdade. E o objetivo é ganhar. Ganhar dinheiro, né? Para isso que a gente joga poker, né? Quer dizer, se você não joga apenas para se divertir, o objetivo é ganhar. Embora, mesmo que quem joga para se divertir, joga para ganhar também, não é? Qual o ROI normal de um jogador ganhador? Isso vai depender completamente de muitas coisas, né? O field, a estrutura, ou seja, turbo, não turbo, se é single table, heads up, 18 menos, 45, 180. Então, é totalmente dependente, hiperturbo, é totalmente dependente de muitos fatores para dizer mais ou menos um ROI médio, né?
E o Bahia também, né? O Bahia também importa, né? Lógico que jogadores de limite mais baixos vão ter um ROI maior do que os jogadores de limite mais altos. Por isso que eu nem acho que vale muito a pena você se preocupar com isso agora. Vale mais a pena você se preocupar mesmo em melhorar cada vez mais o seu jogo. Tem algum post que ensina a usar o Roller Manager e o Tables Ninja? Quais os conhecimentos para usar esses softwares? Table Ninja, que eu saiba, eu não lembro de ter nenhum. Ah, aqui eu tenho 3 para um praticamente, né? Ah, eu tenho que dar esse call pela spot odds, né? Eu tenho praticamente 3 para um aqui. Eu sou obrigado a dar call aqui com N2 Cards. E aqui de novo, cara, né? Dessa vez a minha mão é mais interessante, eu vou, eu vou dar só check, né? E vou continuar dando call aqui. Lógico que o AS não é muito interessante, mas nada indica que o jogador tenha. Esse terceiro barril dele é meio complicado. Mas dobrar o AS é bom pra mim, porque diminui a probabilidade dele ter. Eu não sei, eu acho que o AS ele vai dar raise, a maioria. Eu vou dar esse call aqui, meio chorando, mas eu vou dar. Tá aí, peguei os 6. Tá bom. O Hold'em Manager, eu não tenho certeza absoluta. Tô na dúvida da push pré-flop. Vou dar só call e apostar qualquer flop. Eu vou dar só call. É, esse flop é bom pra mim. Acerta pouquíssimo qualquer coisa. Vou sair apostando. É que eu vou dar só call também. Tomei call. Me preocupa, né? Esse call estranho. Ah, é muito difícil blefar nesses limites. Mas agora com a minha stack e o tamanho do pote, eu vou botar o resto. Complicado. Não sei se a jogada é muito boa, não, mas. Ah! Dei sorte. Eu vou foldar aqui. O cara não largou mesmo, né? Não largou. Não conseguiu desapegar do segundo par dele. É muito difícil, por isso que eu digo, não façam isso, pessoal. Não façam isso em casa. Vocês podem se machucar. Entendeu? Não façam isso. Não vale a pena fazer isso, blefar em microlimites. Não vale a pena porque os caras não largam, entendeu? A minha jogada não é mal a minha jogada, mas é preciso que o jogador faça fold para que a jogada seja interessante. E como vocês viram, ele não faz fold. Então não façam isso em casa, não façam isso em casa. Eles vão perder dinheiro. É, deixa eu tentar responder aqui o Zarak, né? É, quais os conhecimentos precisamos para usar? O Table Ninja é nenhum conhecimento, né? Basta você é, configurá-lo, né, para o tamanho de raise, tamanho de continuation bet que você usa normalmente no seu jogo, tá. O Hold'em Manager, o conhecimento é mais na questão de avaliar as stats, né, porque ele coloca as estatísticas dos jogadores nas mesas e você saber interpretar essas estatísticas vai ser realmente o X da questão, né? Não adianta você ter estatísticas se você não sabe o que significa, né? Então, eu não tenho assim, eu não tenho de memória nenhum livro ou nenhum post que fale específico disso. É possível que tenha, né? Na verdade, tem posts que falam de stats, tem até vídeos, mas não tem artigos específicos com certeza. E nos vídeos, assim, normalmente, qualquer vídeo de estratégia, quando você está jogando, o treinador quando toma uma decisão baseada em estatísticas, ele fala. Então, com isso você vai aprendendo a lidar com aquelas estatísticas. Né? Renato Antilli.
Vai rolar mais Lobo Challenge. Eu achei os vídeos muito didáticos, principalmente nos momentos em que você analisa jogadas sem saber a cada jogadores, porque ensina bastante como ler os adversários e range. Assim, o Lobo Challenge foi um projeto que rolou um bom tempo e acabou acabando. Não tem nenhuma previsão mesmo de volta. Aqui eu vou dar check com 6 e 3. Os vídeos são muito antigos. Uma coisa que eu acho importante, pessoal. Eu, pelo menos, costumo dizer isso. Aqui eu muita vontade da show de Dame Valete Sutra, mas eu vou largar. Eu vou largar também. É, como eu estava dizendo, eu não gosto de assistir vídeos antigos. Eu não assisto nenhum vídeo antigo. Eu não assisto nenhum vídeo que tenha mais de 6 meses, porque as estratégias mudam, né? Os jogadores mudam sua forma de jogar, a estratégia geral muda. Eu, por exemplo, jogo completamente diferente esse ano que jogava no ano passado. Então eu não aconselho muito a ficar vendo vídeos antigos, né? É um conselho que eu daria. Vou dar aqui o 2 e 4. Ah, meu Dame Valete ia fazer graça aqui, né? Valete 8 eu vou foldar. Ele ia me dar call com as 10, né? Com certeza. Se ele não tivesse dado esse limp, eu daria push aqui, quase certamente. Dame Valete suited no hijack, como antes, me pareceu interessante. 10 e 6. O cara voltou. Eu vou preferir foldar, né? O camaradinho aqui voltou. Mais uma vez aqui com boas pot odds. Praticamente 2 para 1. Na verdade, 2 para 1. Eu vou dar call de novo. Com rei 4 suited. Dessa vez eu tô na frente por enquanto, né? Agora deu. Coitado do cara. Deixa eu ver aqui esses caras. Parecendo um pouco loose demais essa mesa. Eu vou foldar esse valete 10. E vou foldar também o valete 10 nessa mesa. É $1 e 50. Não, não jogo esses limites, não. Só jogo esses limites pra dar treino. João Silva. Pergunta aqui do João Silva: cash ou sitting goal para aumentar a banca? Qual a tua opinião? A minha opinião sempre será a mesma. Qualquer variante de poker pode ser lucrativa. Ou seja, você pode aumentar a banca com qualquer variante. A que você vai optar por jogar é sempre de acordo com a variante que você se adapta melhor. Deixa eu ver aqui. A de 7 já me parece interessante. Eu vou fazer esse raise, né? Um pouco perigoso nessa mesa. Mas vamos ver o que vai dar. Tomei call, mas flopei bem pra caramba. Vou fazer uma C-bet. Como esse cara aqui tá parecendo ser bastante call station, não larga muito pra C-bet. Eu vou fazer uma C-bet um pouquinho maior que eu faço normalmente. Fazer em torno aqui de 60%. Então é sempre lindo o flop. Só não vai ser tão bonito porque ele não vai ter nada. Mas se tiver um draw, aquele dá call, né? É, mais uma vez eu digo, né? A variante que você vai jogar é aquela que você se sente melhor jogando. Tem gente, por exemplo, que não gosta de jogar cash game, porque gosta da sensação de ganhar, gosta da competição, então prefere torneio, sitting goals, etc. Tem gente que odeia torneio, prefere cash game. E acho que aquele aqui eu vou continuar. Eu vou dar raise, porque esse cara faz toda hora isso, né? O meu range tá na frente aqui. A S4 tá na frente do range dele. Ele largou agora para ser bet, né?
Tchan. Eu vou dar um check aqui e vou apostar no turn. Ele apostou. Ah, meu mão ficou até melhor, né? Não sei se eu tenho implied odds aqui pra dar esse call. Eu não tenho pot odds, mas eu tenho implied odds. Eu vou dar call se minha mão melhorar. Não melhorou. Acho que agora. Aqui com 10, mas na verdade, 9 bebês efetivas. E aqui eu não tenho mais fold act, eu vou largar. Ah, é mais fácil jogar várias mesas em 9 man do que 6 max. Sitting goal. Não vejo muita diferença, não, sinceramente. É lógico que Six Max tem sempre um pouco mais de action, né? Você vai chegar mais rápido nas bolhas, né? Natural. Mas não vejo, assim, muita diferença. Vou dar aqui. Rei 5. Agora é Bubble, né, pessoal? Eu não sou chip leader. Eu, quando sou chip leader, eu gosto de maltratar bastante. Eu vou tentar, né? Porque a gente nunca sabe. Já comprar esse pote para tentar virar o chip leader na primeira mão da bolha. Ih, já não gostei, né? Porque eu tomei call do cara que me cobre. Ah, cara, não, o cara, em duas oportunidades que ele deu call, ele não largou para continuation bet. Eu preferi desistir disso. A minha ideia era virar chip leader aqui para poder maltratar, mas não acertei nada. O cara não larga muito para continuation bet. Eu preferi foldar. Pergunta aqui do Renato A. Antille. É... Quando eu sou chip leader, qual o range para dar raise, para colocar pressão? Bom, o vilão deu 37/5, ou seja, dá complete com uma infinidade de coisas e não apostou no flop, então eu aposto 100% das vezes nesse tipo de situação. Tomei um check raise, que era tudo que eu não queria, e vou largar a minha mão. O jogador é passivo, quando ele faz check raise é porque ele está na frente. Não tem range padrão para colocar pressão. E sempre vai depender da imagem dos seus adversários e das posições, claro, que você ocupa. Mas eu não tenho um range padrão. Eu posso fazer raises até end cards quando sou chip leader. É o que eu faço muitas vezes. Como chip leader eu agrido bastante a mesa. Visto que na bolha os jogadores tendem a ficar com mais medo, né? E foldar mais, e a gente vai ganhando fichas dessa forma. Aqui é um fold tranquilo de rei 4. Acabei perdendo algumas fichas aqui, mas acho que foram justas as jogadas, tanto o meu raise na primeira mão ali, tentando ganhar aquele pote, né? Não fiz c-bet, desisti. E depois apostar contra um jogador que está fazendo limp com uma infinidade de mãos, também acho totalmente normal. Infelizmente, parece que os adversários acertaram algo, né? Esse aqui com certeza acertou. Agora eu vou botar logo todas com coisa. Aqui, ele não é muito agressivo, né? Mas no botão ele tem um range um pouquinho mais fraco. Eu vou all in com um par de 10. Agora, opção aqui de dar call. Acho que eu tenho uma boa stack para dar call aqui. Não tão boa, né? Mas eu vou dar esse call com dama 10. É uma mão especulativa, tá barato, né? Não acertei nada, vou largar. Aqui com par de 6, acho bem tranquilo fazer raise. Né? E não dou call entre bets. Nenhum desses jogadores me parece ser muito agressivo. Então, check hold aqui com par de 6. Vou foldar aqui, vou foldar lá.
Lobo, muda muito de 1,50 para 3,50 no Nine? Não, é tudo uma porcaria só. Só tem pereba, tanto em um quanto em outro. É mais questão como eu falo, é banca, né? Se você tiver uma banca tranquila, nem precisa uma banca muito dilatada para jogar 350 Nine Man, não. Acho que 50 bains é o suficiente para jogar Nine Man 350. Dificilmente, a não ser que você esteja jogando mal, dificilmente você vai ter swings muito grandes, muito maiores que isso. Acho que 50 bains já dá para você subir. Lógico, se correr mal, você desce, né? Não tem problema nenhum descer também. Não. Aqui mal jogado, esse cara, eu não sei qual é a dele, né? Ganhou a mão. Aqui eu vou foldar. Agora, As 7, eu vou isolar ele, lógico, né? É uma mão bem forte. Hum, bom, infelizmente, tinha um valete no meio do caminho. No meio do caminho tinha um valete. Mas a gente ficou em segundo lugar de qualquer jeito. Não tá mal, né? Foldar aqui o valete 8. Pegamos um segundo aqui, um segundo lugar. Ótimo. E pela hora, acredito que dê para abrir mais um turbo. Eu vou abrir mais um turbo aqui, tá, pessoal? Acho que dá para jogar mais um turbinho aqui. Hoje eu tô com o horário meio contado, mas vamos lá. Vamos abrir mais um turbo aí. Vale a pena ficar trocando esse City Gold de 6 mesas e de várias mesas? Ou vale a pena eu focar em um só? Eu acho que focar, né, vai sempre ser interessante. Não que você não possa jogar outros fields, outros formatos, mas é porque cada tamanho, né, cada tipo de sitting goal tem suas características, tem suas peculiaridades, né? Então, quanto mais focado você está em um só formato, mais você vai compreender aquilo mais profundamente, não é? E isso vai te dar uma vantagem, né? Porque as dinâmicas são diferentes, né? Um Six Max não é igual ao Nine Man, que não é igual ao 18 Man, que também não é igual ao 45 e assim por diante, né? As dinâmicas são diferentes, as stacks são diferentes, né? As bullies são diferentes, o ICM, né? Tudo isso, então, é, alternar pode dificultar um pouco o aprendizado. Não, repito, volto a dizer, não é que seja impossível, claro que não. Nada é impossível, só que vai dificultar um pouco as coisas, né? É... Outra pergunta aqui do Zarnotin. Misturar com os jogos turbo e não turbo atrapalha a estratégia ou não? Não, aí eu já não acho. Sinceramente que turbo e não turbo, lógico, tem algumas diferenças, algumas sutilezas, mas são poucas, né? Na verdade, o que muda é as fases passam mais rápido, né? É, é, você vai entrar mais rápido na fase intermediária, vai entrar mais rápido na fase final e mais rápido no puxa-fold. Então, você vai ter menos tempo para explorar os erros dos adversários, né? Então, ficar atento, de repente, com subida de blinds, né? Um teu range pode se alterar se você sabe que as blinds vão subir na próxima mão, por exemplo, não é? Então, uma mão que você faria fold, você pode não fazer por causa disso, né? Ou qualquer coisa semelhante, né? É, arriscar um pouco mais num determinado momento, porque você sabe que muito em breve você vai estar short, né? Esse tipo de coisa, mas não é uma alteração muito, muito, muito absurda em termos de estratégia geral, né? Que eu quero dizer. São mais algumas sutilezas, alguns detalhes. Tem cara que se adapta em tudo, joga tudo, seja o que Deus quiser. Claro, claro, é por isso que eu nunca vou dizer que não, faz isso, né? Porque isso é o melhor. Não, né? Tem cara que joga Holden, Horse, Stud ao mesmo tempo, por exemplo, que eu acho uma loucura. Imagine jogar ainda regras diferentes. Eu tinha uma época que eu tentava jogar Cash Game e Sitting Go ao mesmo tempo, eu me enrolava, né? Sendo tudo Holden, né? Então, é muito de cada um. De repente, o cara tem uma mente que suporta isso, né?
Aqui esse cara é ultra, 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 ultra tight, né? 15/3, mas eu não vou largar meu par de reis aqui, né? Porque só tô em mau estado contra par de ás. Se eu estiver batendo em par de ás, paciência. E ele foldou, que é mais incrível. Tem que pelo tamanho da stack dele ele não fosse fazer muito raise fold. Qualquer raise meu ali já era win. Eu poderia ter feito um raise menor. Poderia, nem é totalmente ruim. Optei por ir diretamente ao win pelo range dele ser muito tight. Eu acho que ele nunca ia foldar aqui. Mas tudo bem. Poderia ter feito um raise menor e posto o restante das fichas no flop. Eu jogo cash. 6/8 eu vou foldar. Eu jogo cash em outras salas e que sei quando estou a perder em 3 ou 4 bainhas, tem que parar. Sitting goals, não tenho bem clareza de quando parar. Não sei se me faz entender a dúvida. Não, entendo perfeitamente a sua dúvida é em relação ao stop loss, né? Stop loss são limites, né? É um conceito que veio de bolsa de valores, né? Mercado de ações, que é como se você botasse um limite para suas perdas, né? Quando você chegar a perder X bains, você para, tá? É, Isso é totalmente particular, acho que cada um tem a sua gestão no caso de stop loss, e eu sempre gosto de ressaltar que isso tá mais ligado. Aqui eu vou foldar essas duas. A questão psicológica do que financeira. Entende? Eu quero dizer que se você está perdendo e jogando o seu jogo idêntico, ou seja, se mesmo perdendo você não alterou em nada a sua estratégia, você nem precisa fazer stop loss. Né? Porque não é porque você está perdendo que você não pode vir a ganhar no mesmo dia. Tá? Agora, se isso está afetando o seu psicológico e, por conseguinte, a sua estratégia, você deve parar. Agora, em que momento você deve parar vai depender de cada um. Tem cara que perde um bainho e fica louco. Tem cara que perde cinco e está tranquilo. Né? Então, é um pouco do que você percebe que altera a sua forma de jogar. Não, por nada, tranquilo. Você usou um termo no começo que eu não conheço. A pronúncia parece barril, como é o nome do termo, para eu poder procurar no glossário. Então, é a mesma coisa, barrel ou barril. Na verdade, é o segundo tiro, né? Second barrel, third barrel, segundo barril, terceiro barril. Né? Em português se fala barril e em inglês barrel. Dama 8. Eu não sei se eu falei barril ou se eu falei barrel, não tenho certeza. Eu uso mais barrel que barril, acho barril meio feio. Apesar de ser a minha língua. A nossa, né? Dama 8 eu vou foldar. É uma aposta, é uma nova aposta. Pode ser no turn, pode ser no river também. Né? Vamos dizer que você tenha apostado no flop, ou não apostou no flop, apostou no turn e apostou de novo no river, seria o second barrel, o segundo barril. Se você apostou flop, turn e river, o river seria o terceiro barril, ou third barrel. 2 e 4 eu vou foldar, 9 e 4 eu vou foldar. 7 4 fold. Pessoal, eu acho que até o momento, eu acredito que eu tenha respondido a todas as perguntas, tá? Por vezes, pessoal, deixa eu explicar isso, porque eu já tive alguns problemas com relação a isso. Por vezes eu pulo uma pergunta, né? Mas não é de propósito. É porque eu não vi. Acabei de ver uma pergunta, por exemplo, que eu não respondi aqui, ó, do isso, que inclusive já até saiu do treino, tá vendo? Às vezes eu pulo uma pergunta, mas não é proposital, é porque as perguntas ficam aqui amontoadas, e às vezes eu não vejo, né? E eu pulei a pergunta. Então eu sempre peço para repetir a pergunta se eu tiver errado. O cara já até saiu, deve ter achado que foi má vontade minha, né? E não é porque fica assim, né? Então às vezes está uma trepada aqui na outra. Por exemplo, eu li essa e não li essa. Né? Errei aqui. Então nunca desistam, né? Se eu não respondi, não é porque eu não quis, é porque às vezes passa. Eu sei que não é o ideal, claro.
né? Mas eu tô jogando, respondendo perguntas, às vezes passa, né? É um equívoco, né? Então, se eu não tiver respondido, repita, por favor, a pergunta, ok? Camarada saiu do treino, deve ter chateado, deve ter ficado chateado. Às vezes não, né? Às vezes saiu, vai voltar, mas é, é isso. Não foi proposital. Não, as notícias que eu tenho são as mesmas que as de vocês. De repente foi passar um fax. Essa mesa aqui tá equilibrada, né? Tá tranquilo, tem mais ou menos 5 stacks semelhantes. Tem duas um pouquinho menores aqui. Eu sou o chip leader, né? Eu vou tentar usar um pouco mais meu stack. O problema é que esses camaradas estão dando muito call pré-flop, né? E isso atrapalha demais a nossa estratégia. Nessa fase do game, que é tentar roubar blinds, esse tipo de coisa, não é? Eles dão muito call. Mas agora é, eu vou dar só call, vou tentar um slow play aqui, mudar. Já dei tribet, ele largou. Não é um grande flop, mas também não é mal. Não pretendo muito largar aqui. Ele já blefou 3 streets ainda agora. Ah, grande, 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 grande river, né? Eu vou apostar muito pouquinho para ver se eu consigo extrair de alguma coisa. Não acho muito fácil extrair de nada aqui nesse bordo, né? Mas apostar pouco. Eu pensei em tribetar ele, mas ele já tinha foldado para tribet. Poderia ter tribetado, lógico, né? Mas optei por fazer essa linha. Extrair aí pelo menos uma cebete do vilão. E agora sou o chip leader mais tranquilo, não é? Pretendo roubar bastante fichas aqui. Vou dar aqui no 5-3. Então, aqui falando em estatística, por exemplo, 29% de VPIP, 18% de VPIP, 26% de VPIP, são todos jogadores ruins da gente roubar, né? Porque dão muito call. Eu vou tentar aqui pelo menos uma vez, né? Do cara off. Vamos ver. Né? Não custa nada tentar também. São 400 fichas. Se todo mundo for dar, eu tô roubando aí 300. O preço é bom. Né? Já tomei uma tribet até do jogador mais passivo da mesa. É óbvio que ele tem uma mão muito forte e eu vou foldar. Né? Uma tentativa aqui de tentar roubar umas blinds, já que eu não estou fazendo muito isso. Lobo, que são aquelas stats que aparecem no canto inferior direito? Essa aqui são. Aqui, canto inferior direito, na verdade são as mãos, né? Aqui é o VPIP para flop raise médio da mesa. E aqui as mãos, né? Os potes jogados. Então, se você quiser ver alguma mão específica, você pode olhar aqui. E se quiser marcar para ver depois, é só marcar aqui. Eu vou estourar quase todo o meu tempo, mas vou foldar, né? Vou fingir que eu estou pensando muito aqui para ele não perceber que eu estava fazendo isso como blefe. Alguém mais está cortando a voz do lobo? Alguém mais está cortando a voz aí, pessoal? Eu não vou estourar todo o tempo, não. Vou dar fold já agora. Às vezes, no Renato, no Agus tá bom. Valete 10 eu vou foldar, muito raramente. Eu ouvi falar aí, pessoal, que tem alguma questão com um navegador que o Mozilla corta mais do que nos outros. Você está usando o Mozilla, é, Toretox? Ah, então, eu quando eu uso... Ah, não, mas o Água está usando o Mozilla e não está dando problema, né? Eu não sei se tem a ver isso, não. Pois é.
Eu também tenho os treinos que eu tento assistir e fica tudo cortado, né? Eu vou largar aqui meu valete 9 na 2. Enquanto isso, pessoal, eu vou procurar aqui o tópico de feedback. Primeira coisa que eu vou fazer, procurar o tópico de feedback para a galera deixar um feedback aí. Feedback, lembrando que não é só elogios e tal. Aqui eu vou entrar diretamente ao IN, pessoal, com valete 7, são 10 bebês. O problema é que esses caras estão dando muito call, pré-flop. Eu prefiro entrar. É a bolha, né? É a hora de pressionar. E eu vou preferir fazer logo push. E aqui esse cara me tribetou uma vez. Eu não posso afirmar que tenha sido. Eu acho que foi mão, né? Porque ele me parecia ser tight. Tô na dúvida se faço ou não esse raise. Acho que eu vou deixar isso passar. Vou tentar um raise aqui com par de 3. Vou foldar o 2 e 3. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Tá. Isso aqui é o link para feedback. Vou colocar aqui embaixo do Join Me. Tá pensativa. Largou, que bom. Ok, passou. Fold de dama 5. Agus, bom, vamos lá. Aí tem um erro no teu conceito, né? Porque o call 20 é quando há um raise, né? Quando há um raise, você pode utilizar aí call 15, call 20, call o que for. E não houve raise, eu era o primeiro a falar. Aqui eu vou botar esse cara win, né, pessoal? Esse cara tá menor que ele, tá dando só complete, o range dele é fraco. Eu prefiro terminar com a mão no pré-flop mesmo. Qual o critério para o tamanho do meu raise? Pergunta o Zaraki. Assim, nos jogos que eu utilizo, que eu jogo normalmente, o meu open raise começa em 2.5 e eu vou diminuindo, né, o tamanho do open raise conforme as blinds sobem. Então aqui no 100, 200 eu uso mini raise mesmo. Não precisa mais que isso, né? As blinds já estão bem grandes. Qualquer raise é uma parte muito grande da stack do adversário. Aqui eu posso estourar. Esse cara tá me parecendo ser bem ruim para dar esse limp aqui. Pode ser trap também. Eu acho que é mais ruindade do que trap. Na dúvida aqui. O outro tá dormindo. Zuzuzu. Tô pensativo. Eu vou largar. Eu poderia ter estourado aqui também. Ah, papo. Lobo, o Raise 2x no Microlibs não é muito apertado. Passa. Eu uso nos treinos e passa. Passa tranquilo. Se você achar pequeno, faz maior, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que passa uma boa quantidade de vezes. Vou tentar. Eu fiz um raise aqui contra o King Akito e ele não tribetou. Então eu acho que temos boas chances daquele tribet que se realmente por valor, né? Eu não acho que esses caras sabem dar tribet light. Pode saber, mas eu não acho que sabe. Então vamos tentar aí. Vamos ver o que cola. Tomei a tribet, eu vou largar. Eu não vou botar aqui mais fichas. Não preciso. E vou ficar atento a esse cara, né? Ficar atento a ele. Vou dar aqui o Dame 10. Procurar abrir mais mãos com valor mesmo. 6 e 9 eu vou foldar. Mostrar o Arno. Eu não mostro carta nenhuma nunca. Né? Eu nunca dou nenhuma informação aos meus adversários. Nenhuma. Poker é informação, né? Então se quiser saber o que eu tenho, tem que pagar. Então eu não mostro nada. Nem live, nem online, nem nunca. Nunca mostro nada.
Na regra do call 20-15, se eu sou bebê, eu conto somente o que eu teria que pagar ou no cálculo eu conto o raise inteiro? O que você tem que pagar, né? Sempre tem que calcular o que você tem que pagar. Dama 10, fold. Quando você diz abrir por valor, é porque aquela mão, aquele... que foi que eu abri? Né? Ice 3, né? Eu tomei tribet, eu abri por blefe, né? Na verdade, se eu não estou disposto a pagar o raise do cara, é um semi-blefe isso. Então, quando eu digo abrir por valor, são mãos que eu realmente estou interessado a ir para o chão. Né? São mãos que têm valor mesmo. Estou abrindo pelo valor da mão. Estou interessado, não me importa em ir para o chão. I want sleep. Vai dormir, queridão. Tá com sono, vai dormir. Deixa sair sit out, vai dormir. Melhor coisa. Aqui eu tenho que ir pro chão, né? Eu tenho que botar 267 fichas, basicamente, para um pote de sei lá quanto. E aqui eu vou fazer raise com 9,10. Tomei call, que era tudo que eu não queria, né? Porém, acertei aqui um top pair com um kicker decente. O cara é 62/38. Eu vou continuar apostando. A dama não muda muito pra mim, sinceramente, não muda praticamente nada. Eu vou botar o restante. 2,8 eu vou largar. Acertou um dos outs. Se eu jogo heads up, não jogo. Joguei um tempo, mas muito pouco. Né? Qual o país do cara? Não sei. De quem? Qual cara? 62,38 significa que ele joga pelo menos 62% das mãos dele, né? Que é o VPIP dele, sendo que 38 ele faz raise, certo? Então ele vê pelo menos, tenta ver pelo menos 62% do flop, ou seja, eu tô na frente dele ali sempre, né? Ou quase sempre. Eu vou preferir foldar aqui, apesar do meu push ser tranquilo. São 3 bebês, eu não acho que eu não posso largar. Ele vai me dar call, né? Isso aqui é o bottom, eu vou largar aqui, é o bottom no meu range, né? Eu vou largar isso. Qualquer coisa um pouquinho melhor. O que queria ir dormir é da Lituânia. Ali acho que foi tranquilo, né? Na mesa 2, faltou um pouquinho de sorte, né? O camarada acertou ali um dos seus altos. Tinha muitos altos, na verdade, né? Qualquer rei, qualquer valete, qualquer ouros. Mas eu tava na frente. Lobo, não sei se acontece em geral, com quem tá começando. Mas comigo acontece muito nos torneios turbo, não sei. Se é porque sou muito tight. Tenho grande dificuldade e acabo sendo engolido pelas blinds. Você não faz nenhuma alteração na sua estratégia? Faço. Eu nunca deixo ser engolido pelas blinds, né? Nunca. Então, quando eu começo a ficar short, eu começo a dar push muito mais loose, né? Você não pode jogar tight todo o torneio. Você joga tight early game, o middle game você tenta algumas blind steals e depois mete fish, né? Se você ficar tight para sempre, vai acontecer isso. Você vai ser engolido pelas blinds. Vocês viram aqui, por exemplo, eu abri um 9-10 na mesa 2, né, na tentativa de ganhar um call, não queria, o flop era favorável e tal. Vou foldar aqui 7-3. Né, e eu tenho determinadas situações em que eu dou push até com quaisquer duas cartas. Né? Não precisa nem olhar. E tem alguns vídeos meus que demonstram bem isso. Né? Aqui, ó, dessa vez passou meu raise. Pode ser porque a bolha já estourou. Eu voto mais que esse cara tinha realmente boas mãos quando me tribetou, né? Vou dar aqui o 9,5.
Saudade da Full Tilt, eu também tenho. Eu vou fazer um raise um pouquinho maior, quase 9, né? Vou analisar o que eu vou fazer se ele me tribetar. Como ele já é a terceira tribete, dessa vez eu não vou respeitar. É a terceira tribete que ele me dá, né? Pode ser que seja por valor, vamos ver agora, né? Agora eu vou descobrir se ele tá me tribetando por valor ou light, né? Mas como é a terceira vez, eu acho que esse cara tá. Já começa a não achar tanto que é sua mão, né? E aí ele foldou, né? Primeira, segunda, eu fiquei na dúvida. A terceira já muda um pouco de figura. Não é possível que ele sempre esteja grande, né? Quando eu abro. Acho que sou meio masoquista, mas eu gosto da fase push fold tranquilo. Só que hoje em dia, né, a estratégia mais moderna de sitting goal é adiar o máximo possível o push fold. Então hoje em dia não é nem um pouco impossível você fazer um raise fold com 10 big blinds, né? Que há pouco tempo atrás era impensável, né? Você não jogar push fold com 10 big blinds. E hoje em dia é tranquilo. Então uma sétima mão até interessante para jogar em posição. Vou dar check. Pilão não aposta. Eu vou apostar. Terceiro par. Tomei call, não me agrada. Dobrou o 9 em vez de dobrar o 7. Eu vou dar um check behind aqui. Controlar isso. Ele pode ter me dado. Aqui ele não é muito. Ele não agride muito pré-flop, ou seja, até não é impossível ele ter esse as. Normalmente ele vai fazer raise com as, mas não é impossível. Pode ser o flush draw, mas acho que vai ficar caro para eu saber, né? Botar mais 500 fichas aí. Vou tentar um showdown mais barato, vamos ver. Eu vou aceitar esse showdown de graça aí. Ah, pegou o River. Ah, foldar aqui o rei 9. Foldar esse valete 2 também. Enquanto isso, deixa eu ver se eu acho o tópico do Lobo Grind Challenge para colocar aí para vocês darem uma olhada. Quer dizer, teve um pessoal que ficou curioso, né, com relação ao, ao desafio. Eu vou tentar achar. Vou dar aqui o 10 e 2. Não achei. Tá fold também, valete 2 aqui. 7 2 também. Opa, tem uma pergunta aqui gigantesca. Não, tem duas perguntas, né? Acontece isto, certo, River. Mas com duas, segundo par foi a melhor jogada. Mas era o quarto par, né? Mas durante o desafio tu jogava normalmente no seu limite usual? Não, é o que eu falei. Eu comecei jogando $1 e fui subindo os limites. Vou foldar aqui Rei 6. Né, de acordo com. Eu fiz uma gestão de banca, tá tudo lá. Né, eu comecei jogando single table, até X banca, depois fui para $2, depois eu fui para 18 men, com $5, depois fui para 45 men, $10, depois ficou livre, fui jogando $20 e até chegar aos 30. Foi o último limite, até bater os $5.000. Renato Artilho. Lobo, uma coisa que acontece várias vezes comigo é como nesse nível a galera adora win no começo. Ah, Aqui com os Big Blinds eu preferia atolar logo o par de 4 com antes, né? Prefiro entrar diretamente ao in. É...
Uma corrida, vai bater um 6 agora para eu poder respirar. Oi, tá bom, segurou. É, às vezes eu acabo somente com um ou dois adversários em uma fase que cada um tem no mínimo 30 Big Blind. Continuo jogando normalmente ou devo mudar minha estratégia e jogar com valores mais altos? Não, continua jogando normalmente, né? Se você tem uma boa stack, né? Continua jogando normalmente. Ah, Rei 6. Eu acho que eu vou entrar diretamente ao win aqui. Porque esse cara dá muita tribet, né? Acho que Rei 6 tem bastante valor aqui. E agora eu cubro ele, né? Ele vai ter que ficar um pouquinho mais comedido. As ideias. Aqui eu acho que tem valor da Raise para tomar uma tribet com as ideias. E vou dar call. Se alguém tribetar, eu dou call. E vai ter muito as pior dando call, dando tribet aí, né? Bom, tudo que eu não esperava era tomar call e tomei. Basicamente, eu vou fazer uma cbet bem pequenininha aí. Em torno de um terço da parada. Eu preciso resumir. Lobo no começo do torneio, com as blinds estão baixas, vale a pena dar limpa em posição para ver flop com valete célula. Em single table, não muito. Em multitable pode ser interessante. Se tiver muitos limpers, só se tiver muitos limpers. Open limp eu nunca gosto, né? Não é muito uma jogada que eu aprecie. Né? Se ninguém fez limp, é mais interessante você fazer um raise, se for jogar a mão. Na maioria das vezes. Mas se já tem limpers, pode ser interessante você dar call, principalmente em multitable com essas mãos. Bom, agora eu vou diversificar, né? Vou fazer raise, mas cliquei errado aqui. Na verdade, eu queria ter feito raise. Eu cliquei errado. Bom, agora que eu fiz isso, eu vou continuar, né? Que é o raise, limp stab, que é apostar meio pote aí em qualquer flop. É uma jogada que existe também, mas não era o que eu queria fazer contra esse jogador, pelo menos, né? Ela é possível, totalmente utilizável contra jogadores mais tight, mas contra jogadores assim que têm de ser mais lucrativos, não acho tão interessante. Vou foldar 5-2. Lobo tem o sangue frio da porra. Tem que ter, né? Mas não é sempre que eu tenho, não. Tem vezes que eu fico tenso. Será que eu tinha essa dúvida e o artigo de mão especulativo fica muito bem, não somente com as mãos dali, mas também como se comportar no pós-flop. É verdade, tem um artigo muito interessante sobre mãos especulativos. Tem razão. É... Case 5. Eu vou dar fold aqui, porque esse cara, ele é tão passivo, né? Acho que eu posso deixar ele vivo um pouquinho mais e ficar tomando as fichas desse cara. Né? Então eu já alternei, já dei push, já dei limp, agora eu vou fazer raise. Cada hora eu vou fazer um troço diferente aqui, para ele não saber o que eu tô fazendo, né? Nem o porquê, nem quando. Ele deu tribet ao win e obviamente eu vou foldar. É... Agora em single table eu não gosto muito de ficar jogando mãos especulativas no início, não. Prefiro multitable. As e 5. Pô, de novo, raise. O push era lucrativo também. Eu vou dar call no King Act e vou foldar pro Neo Dion. Não sei se ele vai ter coragem de dar tantas tribetes seguidas. De repente tem, né? Ele é agressivo. Tá tribetando bastante, né? E tribetou mesmo. O cara é macho. Foldar de novo, né? As e 5. Ah. Não pode dar call por ódio, né? Você tem que dar call se você acha que tá na frente, né? Foldar o 6-2 aqui tranquilo. Call por ódio é bom. Foldar o valete 5. Flop maravilhoso, né? Nem tanto esse turn.
Lá pro heads up aqui contra o nosso amigo Neodion. Espero ganhar. Tamo deep, né? Dá pra jogar. 20 bebês. Vou começar foldando aqui, 6 e 10. É, pot odds, né? Ele recebeu boas pot odds e daria call. Temos 7 suitas bem decentes para dar call. E nesse board eu vou dar check raise. Com flush draw, uma over. Dois e 6 eu vou foldar. Hoje, no final do sitting goal, o adversário tinha 5 big blinds, ele conseguiu virar, depois eu desci ele para 5 big blinds, virou de novo. Acontece, cara. É chato, mas é a realidade. Um raise. Vou dar aqui, dama 2. Ele tá abrindo todos os botões, né? Novo raise com 6 e 3. Bet, bem característico, vou largar. Ah, esse cara é chato. Eu vou dar um complete aqui, vamos ver. Vou tentar aqui alternar as jogadas, né? Ele tá dando muita tribet. Não tenho nada. Tem que largar aqui pra Donkey Bet do vilão. As e dama. Vamos atolar, né? A dúvida entre dar um raise ou push. Eu vou fazer aqui um go and go. Tá até meio grande isso aí, mas vamos lá, né? E ganhamos. Não, não ganhamos. Ah, chato. Pior esse cara virar, né, cara? Esses caras são que nem barata, né? Eles vão conseguindo aí, ó. Olha lá, já. Bom, vamos ver, né? Hum, 10 e 2, vou foldar. 10 e 9, prefiro push direto, né? Uma mão muito bonita para heads up. Mas também não quero ficar dando muita ação. Eu não utilizo nenhuma tabela. Por vezes eu consulto o Nest Equilibrium, né? Se eu estiver jogando muitas mesas. Nest Equilibrium para heads up, mas não costumo utilizar tabelas, né? Vou foldar várias assim, porque tabela é uma coisa que serve como suporte para quem está começando, claro, né? Mas é muito difícil cobrir todas as situações possíveis em um sit and go. Ou seja, uma mão pode ser muito parecida, mas tem um detalhe que muda completamente a mão, então os ranges vão ser completamente diferentes de uma situação para outra, embora seja praticamente igual na primeira vista, entendeu? Então, as tabelas elas servem como um suporte. Eu acho muito interessante para quem não tem nenhuma noção de range que utilize, mas depois de dominar ou compreender o que tem ali nas tabelas, eu acho que não utilizar vai ser melhor. Tentar entender o jogo mesmo, né? A dinâmica do jogo. Eu vou foldar 6 e 5. Valete 4. Com Mukirana, né? Eu vou foldar isso aqui. 6 e 9. Eu vou foldar se ele der push.
3 e 2. Pô, irmão. Dama valete eu dou call. Se ele der chuva, eu dou call. Dama valete suited bem decente. Não faça isso. Muito bem. Cravamos esse sitting goal. Esse é o primeiro? Rapaz, esse é aquele primeirão ainda, é isso mesmo? Durou 1h30, é isso aí? Deixa eu ver aqui no Coutinho. Fechou. É o mesmo, né? Caraca, demorado, né? Mas ganhamos, né? O que é interessante. Era regular, sim. Eu abri três, né? Os dois primeiros, um regular e um turbo. O turbo eu fiquei em segundo, né? E esse é o regular que ficou até agora. O outro turbo que eu abri depois eu perdi naquela mão que vocês viram, né? Contra um rei do River do adversário. Então, pessoal, como vocês viram aí, né? O poker Stingou, né? Stingou é um jogo de bastante paciência. Não devemos fazer jogadas por impulso. Nós devemos fazer jogadas em que nós realmente acreditamos que são as jogadas que têm um valor esperado positivo no longo prazo, né? Esse tem que ser o nosso objetivo. Agora, como descobrir se as jogadas têm ou não um valor positivo no longo prazo? Estudando. Estudando, 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 estudando. Analisando as mãos depois, né? As mãos que teve dúvidas, as mãos que não teve muita clareza, analisando aqueles spots, procurando, tentando encontrar os ranges, né, ideais para fazer todas as jogadas, tanto para dar call, quanto para dar push, para dar raise, né, esse tipo de coisa. E tentar aplicar nas mesas, sempre com muita calma, muita paciência, né? Não usar pote ódios, né? Como falou ali nosso amigo, né? Que não vale a pena. Nunca pensem na mesa de pôquer, nunca levem nada para o lado pessoal, porque você vai perder dinheiro fazendo isso. Joga apenas com a razão e com a matemática a seu favor. Como nessas ideias não seria melhor mini raise, como ele gosta de tribet para o dar call? Sim, sabe que depois que eu fiz o push eu me arrependi. Não que o Chove não fosse, ele estava com menos de 10 big blinds, né? Então não que o Chove fosse nada de errado pelo tamanho desse stack, mas eu acho que valeria a pena sim. Eu acho que contra aquele adversário o mini raise seria melhor. Mini raise call, claro, né? Nunca para foldar, né? Mas o mini raise call seria melhor que o Chove. Também acho. Bem lembrado, eu ia até comentar no momento, mas era heads up e uma mão atrás da outra. Mas bom comentário aí do Renato. Eu achei que ele ia dar push, ainda mais Valete 4. O Valete 4 dá pra foldar ali com 6 big blinds. Não é um chove obrigatório. Falou, Agus, eu que agradeço aí. Área de trabalho organizada, é. A minha área de trabalho é muito organizada. Se tu vê minha mesa, então tu chora, cara. É pior do que isso aí, cara. Papel pra tudo quanto é lado, coisa. É, Não é mole, não. É, Ele faz uns montinhos, que diga-se de passagem, é cada área do PC dele. Tá de pouco ferramenta de um lado. Exatamente. Tem uma ciência aqui, né? As salas estão aqui, as ferramentas estão aqui, aqui, né? É, Tem isso aqui que eu posso usar de vez em quando. Mikogo com Skype, com pá. Tem aí uma ciência aqui, né? Meio desorganizada. Muito obrigado pelo treino, Lobo. Queria que a Vox te desse $1 para cada pergunta minha. Não, pelo contrário, Renato, é muito importante que façam perguntas. O treino fica muito mais interessante para mim também e para todos, eu acho, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, não é? E por vezes tem situações que para mim são tão claras que às vezes eu não me aprofundo tanto. E pode ser uma dúvida, não é verdade? Às vezes eu passo numa situação que poderia ser melhor explicada, mas para mim está muito claro. Lógico, eu tento me aprofundar ao máximo possível, mas
pode ser que eu passe uma coisa ou outra e as perguntas fazem com que a gente tenha foco, né? E é interessante, para mim é muito bom que faça perguntas mesmo. É, Não, ninguém mexe no meu PC, Deus me livre. Lobo tinha uma pergunta a fazer, eu vou tentar explicar. Quando ainda estamos nas fases iniciais de torneios, as blinds são tipo 15-30, compensa a longo prazo dar call com mãos tipo 10 Valéria, 10 Rei, quando estão vários jogadores entrar de limp? É, então, na verdade, suited sempre melhor que off-suited, mas eu prefiro fazer isso em City Goal multi-table. City Goal single table dá para fazer também nessa primeira fase, né? 10, 20, 15, 30, vários limpers, você em posição, não é nenhum pecado não, tá? Não é mesmo, mas eu prefiro fazer mais isso em Sitting Goal Multitable, né? Porque o grande problema dessas mãos não é nem o pré-flop, é o pós-flop, né? Você flopar de repente um draw e acabar gastando mais do que deveria, se não tiver boas noções de pot odds, ou então flopar aí um top pair e acabar investindo muito. Então, tendo esses cuidados, são jogáveis essas mãos. Falou, Zaraki. Eu fico feliz de ter gostado e seja sempre bem-vindo. Procura de mãos procurativos, a nossa dúvida ainda ele ensinar a jogar pós-flop. Boa, boa dica aqui do Zarno Team. A partir de quantas mesas aconselho usar o Hold'em Manager? Isso também é muito particular, Vingador. É muito particular mesmo. Tem gente que joga 8 mesas tranquilo, sem stats, né? Tem gente que joga 4, então é muito. É assim, a partir do momento que você não dá conta de fazer as suas leituras, eu acho importante usar. Entendeu? Que estão a tentar dizer do tipo, o pote vai em 120, 150, eu só tenho de pegar 30 para ver o flop, por isso não sei se compensa jogar, como normalmente não jogaria. Então, exato, é o que eu estou dizendo, o pré-flop é tranquilo você até dar um call. O problema é se você jogar mal o pós-flop e se comprometer, acabar perdendo muitas fichas com essas mãos, entendeu? Então, é sempre, não é, né, é possível jogar, mas sempre tendo bastante cuidado no pós-flop para não investir mais fichas do que é realmente interessante. Beleza, pessoal? Então tá aí o tópico para feedback. Só devo continuar a acertar algo, se não jogo apenas check fold. Mas tem que ver esse algo e tem que ver o tamanho das apostas, né? Por exemplo, um flush draw, tem que ver qual vai ser o tamanho das apostas, para ver se vai ser pot odds ou não. Um top pair, por exemplo, se vai valer a pena jogar, investir muito com esse top pair. Então, dependendo da mão que você tem, do bordo. Então, é lógico que ter um pós-flop bom vai determinar mais essa questão de dar call ou não com mãos especulativas no pré-flop, né? Porque um pós-flop falho pode causar problemas, né? Visto que, como o nome diz, são mãos especulativas, né? Você vai precisar especular com essas mãos. Beleza, pessoal? Eu que agradeço aí, Sertável, eu agradeço então a todo mundo pela presença, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem lá seu feedback. Né? O feedback, como eu sempre digo, não é apenas para elogiar. Elogios são bem-vindos, mas também críticas e sugestões são tão bem-vindos quanto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço então aí para todo mundo. Boa noite e até a próxima. Valeu aí, galera. Até mais.